Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país e eu quero sua companhia a partir de agora. Confira comigo os destaques de hoje no nosso Pauta Aberta. Começou a ser paga hoje pela Caixa a complementação do abono salarial, com valores referentes ao período entre 2016 e 2020, que não tinham sido resgatados. Aproximadamente 1.100.000 trabalhadores devem receber o benefício. Prévia do PIB, divulgada hoje pelo Banco Central, registra retração expressiva no avanço do PIB brasileiro em agosto, um tombo de 1,13%, de acordo com análises que apresentam os números parciais da economia do país. No programa de hoje, a gente mostra também para você como foram os 8 jogos que movimentaram a 32ª rodada do Brasileirão no fim de semana. Um estudo revela incêndios que devastaram boa parte do Pantanal em 2020 podem ter afetado quase a metade da população de onças pintadas que habita a região. E ainda, você já pensou que numa parada qualquer no meio do caminho pode se deparar com a mensagem vinda de uma criança cheia de carinho para te provocar um sorriso e trazer mais otimismo? Pois é exatamente este o objetivo dos alunos de uma escola em Maringá. Crianças que trazem um bom exemplo e que nos revelam como é forte o poder das palavras. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou retração de 1,13% em agosto, na comparação com o mês de julho. A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central. O resultado foi calculado após ajuste sazonal, um tipo de compensação para comparar períodos diferentes. De acordo com os dados do Banco Central, esse foi o maior tombo mensal do nível de atividade desde março de 2021, quando foi registrada uma queda de 3,6%. O resultado negativo também interrompeu 2 meses de expansão do indicador. Na comparação com agosto do ano passado, o indicador do nível de atividade registrou crescimento de 4,86%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. No segundo trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 1,2%. Se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo, ou seja, o consumo e o investimento total é menor. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,71% para 5,62% este ano. Essa é a 16ª redução consecutiva. A estimativa está no Boletim Focus de hoje. Essa pesquisa é divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 4,97%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,43% e 3%, respectivamente. A previsão para 2022 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2% e o superior 5%. Em setembro, houve deflação de 0,29%, o terceiro mês seguido de queda no indicador. Segundo o IBGE, com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,09% no ano e 7,17% em 12 meses. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava nesse patamar. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre o ano nos mesmos 13,75%. Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,25% ao ano.
Já para 2024, a previsão é de Selic em 8% ao ano. Para 2025, deve ficar em 7,75% ao ano. E a Caixa começou a pagar nesta segunda-feira a complementação do abono salarial. Aproximadamente 1.100.000 trabalhadores brasileiros devem receber o benefício. Essa complementação que começa a ser liberada é referente a valores de 2016 a 2020, que não foram retirados. Além disso, recursos com origens em revisões judiciais também estão no pacote. Será um crédito direto aos trabalhadores com conta na Caixa. O recurso também poderá ser creditado na poupança social digital, através do aplicativo Caixa Tem. Cada trabalhador deverá receber em média R$ 398. O valor máximo que poderá cair na conta chega a um salário mínimo. As parcelas que não forem creditadas serão disponibilizadas até o fim do ano, dia 29 de dezembro. O 15º Evangelizar é Preciso Fortaleza, mais uma vez, arrastou uma multidão para o dia de fé e emoção. O aterro da praia de Iracema, em Fortaleza, foi palco de um grandioso evento com oração, música e devoção. Depois de 2 anos sem acontecer de forma presencial, milhares de pessoas retornaram à praia de Iracema, em Fortaleza, para mais uma edição do 15º Evangelizar é Preciso Fortaleza, realizado no último sábado. Eram adultos, crianças, jovens e idosos de diversas cidades do Nordeste e de todo o Brasil. O evento foi marcado por agradecimentos dos fiéis pelo fim da pandemia e por pedidos de paz feito pelo padre Reginaldo Manzotti, que fechou o evento com a Santa Missa e um show especial. Com o tema Juntos Evangelizamos Mais, que foi repetido diversas vezes pelo público, e o lema Bendito seja Deus, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos, o 15º Evangelizar é Preciso Fortaleza teve o propósito de resgatar os corações e a confiança em Deus para proteger a todos do mal. E foi esse objetivo que guiou todo o evento, que contou também com uma extensa programação. Quase a metade da população de onças pintadas do Pantanal foi afetada diretamente pelos incêndios que devastaram a região em 2020. É o que indica um estudo feito por cientistas brasileiros. O impacto pode ter sido ainda maior nas reservas ambientais pantaneiras, onde vive o maior carnívoro do Brasil e das Américas. De acordo com os cientistas, os cálculos são preocupantes porque o Pantanal é um dos últimos grandes refúgios da espécie no país, ao lado da Amazônia. Além de mortes dos grandes felinos causadas diretamente pelo fogo, a destruição de áreas que antes tinham condições ideais para a sobrevivência deles pode levar os animais à morte de forma indireta ou impedir que eles achem parceiros para se reproduzir. Além de avaliar o impacto do fogo sobre as onças pintadas do Pantanal de forma comparativa ao longo dos anos, a pesquisa analisa também como esse impacto pode ser negativo para a espécie se ocorrer de maneira descontrolada, com alta frequência e intensidade. A equipe brasileira que teve o artigo publicado na revista científica Communications Biology combinou dados de satélite sobre os incêndios pantaneiros de 2020 com informações sobre a população das onças da região e sobre os deslocamentos dos bichos pelo território. Como não é possível fazer um censo contando cada indivíduo da espécie cabeça por cabeça, um desses trabalhos fez estimativas com base em armadilhas fotográficas, aparelhos que registram a presença de um animal em determinados pontos graças a câmeras com sensores de movimento. O estudo ainda levou em conta a presença de cobertura vegetal considerada adequada para as onças pintadas. Calcula-se que haveria 1.668 indivíduos da espécie no Pantanal. Desses, 48 onças têm sido acompanhadas ao longo dos anos por meio de colares com GPS e tiveram definidas suas áreas de vida, ou seja, o território pelo qual se deslocam com frequência em busca de comida, abrigo e parceiros. Pois é, e se no Pantanal há riscos, principalmente para a onça pintada, pelo planeta a vida selvagem de forma geral está ameaçada.
Em 50 anos, a vida selvagem diminuiu em quase 70%. Esses dados foram publicados pelo relatório Planeta Vivo 2022, da ONG Fundo Mundial para a Natureza. Os pesquisadores dizem que se quisermos reverter a perda da natureza, precisamos de uma ação urgente. Na 14ª edição do relatório Planeta Vivo, foi analisada a saúde do planeta e a biodiversidade global. O relatório alerta que populações de diferentes espécies diminuíram 69% desde o ano de 1970. O número é ainda mais assustador quando se fala do centro e do sul da América. As regiões tropicais são as mais afetadas pela diminuição da biodiversidade. As populações monitoradas diminuíram em média 94%. No Brasil, os principais animais da nossa fauna, que estão entre os mais ameaçados, são as onças pintadas, os botos amazônicos, os tatus-bola, além dos corais no litoral do Brasil. Isso tudo é resultado da ação humana, como os desmatamentos e a poluição dos oceanos. As mudanças climáticas e a diminuição da biodiversidade é uma ameaça ao bem-estar das gerações atuais e das futuras. Por isso é preciso tentar reverter o cenário. Ambientalistas dizem que são necessárias ações para conservar e restaurar a natureza. Destacam ainda que a produção e consumo de alimentos precisa ser de forma sustentável para reduzir a quantidade de carbono em todos os setores de forma rápida e profunda. É uma realidade muito preocupante, a todo o meio ambiente do nosso planeta. Bom, gente, na semana passada nós destacamos aqui no Pauta Aberta as fortes chuvas que provocaram um grande vazão em Foz do Iguaçu, inclusive a interdição de várias passarelas. Com a grande vazão de águas nas cataratas, uma parte da passarela do lado argentino acabou cedendo. Os acessos estavam interditados, mas com os estragos, a estrutura vai precisar de restauração. Uma parte da ponte que dá acesso ao principal mirante no Parque Argentino não aparece nessas imagens registradas. A passarela é formada por pilares de cimento e por uma estrutura de metal. Com a força da água, apenas os pilares resistiram e a parte de metal foi destruída e vai precisar ser reestruturada. As avaliações a respeito dos estragos e de como será feita a restauração da estrutura serão realizadas quando o volume de água baixar. No momento em que parte da passarela foi destruída, não havia turistas na ponte, porque o acesso estava interditado, consequência dos riscos expostos aí com o forte fluxo de água. A passarela do lado brasileiro também precisou ser fechada por alguns dias, mas o acesso já foi liberado. Apesar do susto com o volume maior nas cataratas, com a interdição de alguns setores, as cataratas do Iguaçu são uma das 7 maravilhas da natureza. E nas imagens a gente percebe toda essa beleza. Devido às fortes chuvas que atingiram o Paraná na última semana, a vazão das cataratas chegou a 16 milhões e 500 mil litros de água por segundo. Foi a segunda maior da história no Parque Nacional. Em 2014, a vazão havia atingido o recorde de 47 milhões de litros de água por segundo. É um espetáculo da natureza, e que com essa vazão de água torna-se até assustador. É muita força, muita água nas cataratas. Bom, quando eu falo em árvore antiga, quanto tempo você consegue imaginar? 1.000, 2.000 anos? Pois a árvore mais antiga da Terra fica num deserto árido, na Califórnia. Você consegue imaginar quanto tempo de vida? Pois é, os estudos indicam quase 5.000 anos. São os pinheiros Bristol Cone, que sobreviveram às mudanças climáticas nos últimos milênios. Eles ficam nas White Mountains da Califórnia Central, a 3.000 metros de altitude, num deserto alpino árido, onde poucos outros seres conseguem viver. Seus troncos multicoloridos se dobram em ângulos que desafiam a gravidade e seus ramos pelados se projetam em direção ao céu. Esses organismos milenares, vistos geralmente como as árvores mais antigas da Terra, parecem escapar das leis restritivas da natureza. Segundo pesquisadores, esses pinheiros crescem unicamente na Califórnia. Os mais antigos ficam no bosque chamado Matusalém, no qual vários pinheiros já foram confirmados como tendo mais de 4.000 anos de idade.
Qual deles é o Matusalém de fato é uma informação mantida em segredo pelo Serviço Florestal Americano para proteger o espécime milenar de vandalismo, embora os visitantes sempre tentem adivinhar. Essas árvores enfrentam desafios diversos decorrentes principalmente das mudanças climáticas. A estiagem grave no oeste dos Estados Unidos alimenta mega incêndios que têm destruído sequoias gigantes, antigamente consideradas em grande medida resistentes ao fogo. Ultimamente, os pinheiros também são ameaçados pelos escolitídeos, besouros pequenos comedores de cascas de árvores, cujas populações estão explodindo devido às temperaturas mais quentes. Veja no próximo bloco, 17 de outubro, o dia de vacinação no Brasil. Desde 1973, o país, de forma mais organizada, garante imunização gratuita. Uma forma importantíssima de bloquear o avanço de doenças graves na população. E ainda, a tarefa de escola que virou mensagem de otimismo às pessoas. Um gesto simples de amizade e amor que já emocionou os privilegiados que tiveram a oportunidade de ouvir os recadinhos deixados pelas crianças. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h39 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, 17 de outubro, é Dia Nacional de Vacinação. Desde 1973, o Brasil tem um programa organizado no sistema de saúde para ampliar a imunização da população no combate aí a uma série de doenças, para deixar distante qualquer risco de epidemia. Hoje, 22 tipos de vacina já são disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Há 4 anos, era o Caleb que estava no colo do pai recebendo a primeira dose da vacina pentavalente, que protege contra meningite e tétano. Hoje, além de se vacinar, ele também ajudou a consolar a irmãzinha Olivia. Apesar do choro, ele aprendeu a importância da imunização. É só não chorar. Para o pai, a vacinação é a forma mais eficaz de evitar doenças e proteger os filhos. Ele sempre tenta manter a caderneta de vacinação atualizada. A gente sempre está em dia com as vacinas, sempre procura ver qual é a campanha vigente, as datas, e aí a gente sempre tenta trazer. Toda a população pode se vacinar gratuitamente nas mais de 38 mil salas de imunização localizadas em unidades básicas de saúde como esta aqui. As vacinas têm importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças, como a varíola, a cachumba, a poliomielite e, mais recentemente, a Covid-19. Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunizações é reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como referência mundial. São 22 tipos de vacinas ofertadas pelo SUS a todas as faixas etárias. Além disso, são feitas várias campanhas anuais para a atualização da caderneta de vacinação. A gente tem vacinas para todas as faixas etárias. Um exemplo é a BCG, que é quando a criança nasce, até a vacina de influenza para os idosos. Segundo o Ministério da Saúde, são aplicadas uma média de 100 milhões de doses por ano. O SUS tem capacidade de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. Porém, quando os pais não levam os filhos aos postos, gerando baixas coberturas vacinais, isso pode causar a reintrodução de doenças já erradicadas. Muitas pessoas não sabem o problema que a poliomielite causa, o problema que ela vem a acarretar nas crianças e o óbito que causa e o sofrimento nas famílias que isso vem a trazer. Então, muito do que a gente vem trabalhando é resgatar a importância de não deixarmos essas doenças antigas reemergirem no nosso país. Gente, por isso a vacina é tão importante. Com a adesão da população à vacina, cada indivíduo, além de estar mais protegido, amplia a barreira sanitária e torna maior o bloqueio a doenças que trazem sérios riscos à saúde de toda a população. Por isso a gente sempre repete aqui, vacina também é vida. Crianças de até 12 anos não devem beber café. A afirmação é da Associação Médica.
A Academia Americana de Pediatria também aconselha que adolescentes restringam o consumo de bebida a apenas 1 xícara por dia. Nos últimos anos, uma série de estudos tem apontado muitos benefícios da ingestão do café. Uma rotina que envolva uma média de 2 a 3 xícaras da bebida por dia já foi associada, por exemplo, a uma redução no risco de diabetes, de doença de Parkinson e até mesmo de morte no geral. Porém, a Academia Americana de Pediatria agora orienta que o café não seja consumido por menores de 12 anos. Para a academia, a cafeína em doses regulares traz uma série de efeitos negativos para a saúde de crianças e até mesmo de adolescentes. A instituição explica que a cafeína presente na bebida é um estimulante com potencial comprovado para aumentar a atenção e evitar a fadiga em adultos. No entanto, nunca foi avaliado do ponto de vista científico o consumo por crianças e adolescentes. Além disso, os efeitos nocivos associados ao excesso nos mais velhos são observados de forma muito mais rápida nas crianças. O Brasil se comprometeu no ano passado a colaborar com uma meta mundial de redução de 30% nas emissões de gás metano até o ano de 2030. Mas, de acordo com uma análise divulgada hoje, no ritmo atual, o país ruma para aumento de 7% das emissões até o fim da década. O gás metano é a segunda substância que mais contribui com o aquecimento do planeta e é proveniente principalmente da agropecuária. Essa previsão de aumento nas emissões de gases no Brasil foi feita pelo Observatório do Clima a partir de cálculos do SEEG, Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que avaliou a trajetória atual de emissões do gás. O trabalho considerou também o potencial de redução de emissões de uma série de medidas já disponíveis no país e concluiu que, se elas forem adotadas amplamente, levariam a uma redução de 36% do problema. O relatório Desafios e Oportunidades para a Redução das Emissões de Metano no Brasil aponta os caminhos para isso e sugere que o país assuma uma meta própria, adequada ao compromisso global, firmado por cerca de 120 países no ano passado, durante a COP26, Conferência do Clima da ONU, realizada em Glasgow. O metano, assim como o gás carbônico, é um gás que, em concentrações excessivas na atmosfera, retém o calor do planeta, colaborando com o aquecimento global. É o segundo principal gás do efeito estufa, mas ele costuma aparecer menos nas discussões porque é emitido globalmente em quantidades bem menores que o CO2. Em 2020, a humanidade emitiu 52 bilhões de toneladas de CO2 contra 364 milhões de toneladas de metano. De acordo com o levantamento, a maioria, 72% das emissões de metano no Brasil, é proveniente da agropecuária, principalmente do processo digestivo do gado. Das mais de 21 milhões de toneladas de CH4 emitidas em 2020 no país, mais da metade, 11,5 milhões, vieram do famoso arroto do boi. As emissões provenientes de lixões e esgoto ficam em segundo lugar, 16%. A queima de florestas, que é uma das principais fontes de CO2 no país, também emite metano, 9% das emissões do gás. E o setor de energia e processos industriais responde por 3%. E como é na pecuária onde estão os maiores potenciais de redução de emissões, um manejo melhor da pastagem, por exemplo, para que o animal coma mais massa verde e menos palha, ou menos composto energético e menos fibra, melhora a sua digestão. O relatório sugere ainda práticas para o setor de resíduos, como o aproveitamento do metano produzido em aterros para a geração de energia, a substituição da queima da lenha em ambientes urbanos, além de medidas óbvias como uma melhoria do saneamento e o fim das queimadas. Chegou o momento agora daquele recado, daquele alerta importante para você. Quem traz as informações é o Arles, que está aqui com a gente. Boa tarde para você, Arles. Boa tarde, Brasil! Hoje temos um recadinho especial para você, homem, e para você que é mulher e cuida de quem ama. Você sabia que o câncer de próstata é a segunda maior causa de mortes entre os homens? O aumento benigno da próstata pode afetar 90% dos homens. E 1 a cada 9 homens podem ser diagnosticados com câncer.
ao longo da vida. Você pode começar sua prevenção agora mesmo. Ligue grátis 0800 591 7203. O Golden Prost é o mais completo composto do mercado no combate aos problemas da próstata. Contém cúrcuma, licopeno de tomate, zinco, uma poderosa fórmula ultra concentrada combatendo todos os sintomas da próstata, devolvendo a qualidade de vida, auxiliando na redução do tamanho da próstata, recuperando sua autoestima e trazendo a prevenção que sua próstata precisa. O Golden Prost possui ação anti-inflamatória e antioxidante, além de auxiliar na regularização hormonal e na diminuição do inchaço da próstata. É o Golden Prost, um composto 100% natural, sem contraindicações e isento de efeitos colaterais. Ele vai te ajudar no controle do fluxo urinário, reduzindo a vontade de urinar toda hora e regulariza também o seu jato urinário. Traz aquela sensação de alívio, pois ajuda a esvaziar a bexiga por completa. Melhora a qualidade do seu sono e ajuda a combater o envelhecimento da sua próstata. O Golden Prost tem frete grátis para todo o Brasil. Promoção especial para as 10 primeiras pessoas que ligarem agora. 60% de desconto e esse lindo brinde. É isso mesmo, 60% de desconto. Ligue grátis 0800 591 7203. goldenprost.com.br. Homem, a sua saúde depende de suas escolhas. Escolha Golden Prost. Liguem grátis 0800 591 7203. Agora é com você, Odilon. Valeu, Arles. Você ouviu aí todas as informações trazidas pelo Arles. Agora é só ligar. Ele está esperando a sua ligação. Vamos de futebol agora. 8 jogos movimentaram a 32ª rodada do Brasileirão no fim de semana. Veja como foi. No estádio Independência, o América recebeu o Fortaleza e os visitantes saíram de campo com a vitória. Thiago Galhardo marcou o primeiro gol do Fortaleza. A equipe nordestina estava com tudo. E além disso tinha Thiago Galhardo, que marcou o segundo gol do Fortaleza. O Wellington Paulista descontou para os donos da casa. E foi só. América 1, Fortaleza 2, placar final. No estádio do Maracanã, o Flamengo recebeu o Atlético Mineiro. E no confronto que já foi inclusive final do Campeonato Brasileiro, quem saiu com a vitória foi o Mengão. Everton Ribeiro marcou o gol da vitória do Flamengo. Na Arena Castelão, o confronto foi entre Ceará e Cuiabá. Daverson abriu o placar para os visitantes. E Jô empatou para os donos da casa. A partida terminou empatada em 1-1. Jogadores e comissões técnicas das duas equipes tiveram que sair correndo para os vestiários devido à invasão de campo. O árbitro encerrou a partida alegando que não havia segurança para retomar o confronto. No Allianz Parque, o líder Palmeiras recebeu o São Paulo para o clássico Choque Rei. E apesar da partida ter ficado no 0-0, o jogo teve grandes emoções, com direito a pênalti perdido pelo Palmeiras com Gustavo Scarpa, a intervenção do VAR e a expulsão de 2 jogadores do São Paulo. No Alfredo Giacone, o Juventude recebeu o Atlético Goianiense. Wellington marcou o primeiro para o Dragão. E Oscar Ruiz empatou para os donos da casa. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Curitiba para o clássico local. Após erro de Tony Anderson na saída de bola coxa branca, Alex Santana, que não tinha nada a ver com isso, acertou um belo chute de fora da área, anotando o único gol da partida. Final na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. No estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Internacional. E o Colorado saiu de campo com a vitória. Brian Romero anotou o único gol da partida. No estádio da Ressacada, o Avaí recebeu o Fluminense. Cano marcou o primeiro para o Fluminense. David Braz, de cabeça, fez o segundo. E Martinelli, depois de um belo ataque do Fluminense, fechou o placar na Ressacada. Final, Avaí 0, Fluminense 3. A partida entre Goiás e Corinthians, que estava programado para o estádio da Serrinha, foi cancelado pelo STJD devido a problemas com a torcida.
São dois episódios tristes, né, que marcaram essa rodada, a rodada de número 32. No sábado, a suspensão desse jogo entre Goiás e Corinthians, porque a diretoria do Goiás queria apenas torcida única, né, toda uma discussão aí. Agora ainda é preciso definir em qual data será este jogo, né, visto que o Corinthians tem agenda cheia, decisão da Copa do Brasil essa semana. Enfim, a data não está certa ainda. Outro episódio lamentável e vergonhoso para o futebol brasileiro foi a invasão de campo, né, lá no estádio do Castelão, em Fortaleza, né? E por falta de segurança, o placar já estava 1-1. No finzinho do jogo, o árbitro decidiu encerrar a partida por conta da falta de segurança e centenas de pessoas invadindo ali o gramado do estádio do Castelão. Hoje à noite, às 8 horas, está marcada a partida entre Bragantino e Santos, né? Em Bragança Paulista, jogo único da noite desta segunda-feira. Você sabe que as palavras têm poder, né? E que boas ações e o amor ao próximo podem ser praticados por qualquer pessoa, inclusive e principalmente até pelas crianças. Alunos do Colégio Marista, em Maringá, no noroeste do Paraná, tiveram a ideia de fazer isso por meio de mensagens de áudio. Olha só que bacana a ideia que eles tiveram. Imagine que você está numa parada de ônibus, preocupado, cansado, angustiado e se depara com um simples cartaz com um QR Code que vai te direcionar para um áudio que pode mudar o seu dia. Eu também rezo e torço por você. Que você sinta dentro do seu coração que existem pessoas que te amam e que sua vida é importante para alguém, e principalmente para Deus. Esse é um dos áudios gravados por alunos dessa turma do 3º ano do ensino fundamental deste colégio em Maringá, no noroeste do Paraná. Eles tiveram a ideia de compartilhar dicas de boas ações, atitudes positivas e sugestões simples para melhorar o dia de quem ouvisse as mensagens. Desde março a gente está o quê? Fazendo desenho, montando slogan, gravando com as crianças as mensagens que eles fizeram antes com seus familiares e depois nós fomos ao estúdio do colégio e gravamos com essas vozes, né? Cada um ficou com a responsabilidade de escrever um pequeno texto, tarefa que eles levaram para casa e fizeram junto com as famílias. Depois, a turma foi para o estúdio da escola gravar. Você não precisa ser rico ou rica para ser feliz. Basta ter a coisa principal da vida, o amor. E para que as mensagens chegassem ao maior número de pessoas, eles receberam cartazes para espalhar na escola, no bairro onde moram e em locais de grande circulação. E não demorou muito para começarem a receber mensagens de agradecimento. Mais de 200 mensagens nós estamos recebendo até hoje, porque são mensagens que impactam, né, a vida daquelas pessoas no dia a dia, naquilo que ela está querendo receber numa mensagem motivacional que muitas vezes você não escuta de uma pessoa que está ao teu lado, mas de uma criança pura, inocente, escutar uma mensagem que você pode ser feliz, que você deve ser feliz e que você pode fazer a diferença na sua vida, é algo que você pode mudar. Além do aprendizado pedagógico, os alunos puderam compreender que com gestos simples é possível ajudar quem está perto ou longe, que as palavras têm poder e o principal, que não existe idade para praticar o amor ao próximo. Eu me senti feliz, por causa que se a gente tivesse esperado para receber, a gente não receberia tantos que nem a gente recebeu. O importante é que elas fiquem bem. O importante é que elas fiquem felizes, que o dia delas melhore cada vez mais. Por isso, meu amigo, tenha fé. Invente, faça sua vida diferente. Tenha fé, bonito, hein? As palavras têm poder e como tem poder. Que exemplo, tão simples e tão generoso, vindo das crianças, uma lição ainda maior a todos nós, não é mesmo? Adorei. E você? Depois dessa linda reportagem, hoje a gente se despede. Tchau, muito obrigado pela sua companhia, bom descanso, a gente se vê amanhã.